Bom dia, bom dia, bom dia, graça e paz. Eu sou o apóstolo Jefferson Zangão, nós somos o Ministério AJZ. Hoje, dia 10 de julho de 2026, ano apostólico de Tiago, a fé sem obras, ela é morta. 5 horas e 56 minutinhos ainda, estamos vivendo a madrugada. Da quinta para a sexta-feira, um novo dia está por nascer. E nós, como fazemos todos os dias, vamos iniciar este novo dia na presença do Senhor, entregando a Ele o nosso primeiro fôlego de vida. Deus seja louvado. Deixa eu ver aqui, hoje é dia do quê? Nada. Hoje é só dia de feriado prolongado, que o pessoal que mora aqui no estado de São Paulo teve um feriado prolongado, né? Ontem foi feriado e aí o pessoal aqui emenda. Então muitas empresas emendaram a quinta, sexta, sábado e o domingo. Mas aqui na cidade nós não tivemos, uma cidade turística, né? Nós não tivemos muita procura não, acho que devido ao frio, né? Tá muito frio. Nesse momento, aqui na Praia Grande, em São Paulo, no Brasil, de onde eu falo com vocês, nós estamos com 15 graus. É frio, é bastante frio. Para quem já teve 48 graus esse ano, 15 graus é bem frio. Bom, aí a nossa previsão, ela diz que a mínima vai ser 16 e nós já estamos com 15, então já começou errando. E a máxima é de 24 graus, num dia bem limpo, dia bem lindo, sem nuvens no céu. Então você que gosta de um lindo dia, isso eu garanto para você, que aqui você vai ter um lindo dia. Porque esse é um pedacinho do céu na terra, né? Nós amamos a Praia Grande, que a cada dia, a cada ano que passa, tem ficado mais e mais e mais linda, para a honra e glória do Senhor. Deixa eu dar bom dia para minha família, para a Igreja de Cristo, que vai chegando aos pouquinhos para nós orarmos. Edivaldo Moraes, irmão amado, querido, seja bem-vindo, viu? Que Deus te abençoe, te dê um dia maravilhoso de vitórias, que os teus objetivos em Deus sejam alcançados em nome de Jesus. E ele disse que ele também gosta do Thales Roberto. Thales Roberto é um querido, além de um extraordinário músico, ele tem um coração que é muito de homem de Deus, né? E eu acho que é a única, tirando, às vezes eu ouço Resgate, mas tem as minhas restrições, que eu ouço assim com um coração tranquilo de saber que é homem de Deus mesmo, é o Thales. Agora as outras bandas e cantores eu fico com o pé meio atrás. Márcia, minha querida amiga, amada, como é que você tá, mano? Pá, é nóis! Ai, Márcia, querida da nossa vida, presente de Deus. Deus abençoe o seu dia, que seja um dia lindo, lindo, lindo. Em nome de Jesus. Mari, irmã querida, minha primícia. Olha, o TikTok ele apresenta mensalmente relatórios, né? A Mari é a minha primícia, a primeira pessoa que mandou um oi ou um coraçãozinho. Porque tem gente que até hoje não mandou o coraçãozinho, né? E aí quando você manda o coraçãozinho, o TikTok te coloca como fã, né? Como alguém presente. Aí a Mari tá em primeiro assim, mas muito distante do segundo. E ela foi assim, a primeira pessoa que eu conversei, a gente já tem bastante história junto, né, mano? A gente já viveu bastante história aqui.
E Deus nos deu vitória em todas, graças a Deus. E foi aí fazendo uma aliança, a Mari foi entrando na família. E hoje faz parte da nossa vida. Graças a Deus. Te amo em Jesus. Edivaldo diz, paz, mano. Paz, meu irmão. Glória a Deus. Você é de onde, Edivaldo? Aqui de São Paulo? Tá de férias hoje também? Ô Mari, obrigado por se importar comigo. Tá tudo bem, graças a Deus. Tive uma boa noite. Minha filha voltou de viagem, mas já dormiu fora de casa. Ah, essa solidão. Preciso orar para Deus fazer uma ceguinha olhar para mim. Sabe o que eu estava assistindo, Mari? Eu estava assistindo o The Frozen. E tem uma cena maravilhosa. Não, tem várias, mas tem uma cena maravilhosa. Tem um personagem chamado Barnabé e ele leva a mulher dele até Jesus porque ela é cega. E aí Jesus cura a cegueira dela e todo mundo fica muito feliz. Ela olha para Barnabé e fala assim, você não é tão bonito quanto você me disse que era. Eu tô precisando arrumar uma deficiente visual para eu mentir também dessa forma. Ai, dei muita risada, achei muito interessante. Frozen não é Chosen. Frozen é o desenho. Chosen, né? É maravilhoso. A Mari falou aqui, tá tudo bem, graças a Deus, amém. Hoje mais estável, 10 graus, Mari do céu, misericórdia. Meia no pé, luva na mão, touca na cabeça, né? Deus amado, Pai querido. A minha primeira rota de viagem, eu vou fazer uma rota de viagem visitando todas os irmãos que moram em outros estados, outras cidades. E minha primeira rota vai começar pela Mari. Vou fazer um culto lá. Tem hotel aí, Mari? Legal? Deve ter, né? Tem uns hotelzinhos bacanas. Aí eu durmo lá, saio e vou embora para outro lugar. É o meu objetivo. Vou fazer minha viagem missionária. Apresentei já diante de Deus esse objetivo. Vou fazer culto na casa de cada um de vocês que estão comigo aqui. A Mari pede oração pelos filhos da Lawanda, pelo Enzo, pela Maria Cecília, pela Yara e pelo nosso milagre vivo, Carlos Henrique. Como é que ele tá, hein, Mari? Como é que tá o Carlos Henrique? E o Jefferson ainda está dormindo, né? A gente vê que Deus tem um planejamento diferente, um outro plano para o Jefferson, mas vamos continuar orando. A Márcia falou que tá chovendo lá. Eita Deus. Chovendo e frio, né, Márcia? Hoje, amanhã, vai para baixo da coberta e não sai a mulher. Yara, querida, Yara é outra amada, presente de Deus. Seja bem-vinda, viu, minha irmã? Deus te abençoe, a tua presença aqui me alegra muito. Como você tá? Tudo bem? Espero que sim. Glória a Deus. A Márcia falou que está ótima. Ah, Márcia, quando vocês perguntam como eu estou, eu fico todo derretido, né? Você sabe que eu sou um dramático. Obrigado por se importar. Tá tudo bem, graças a Deus. Eu tenho pregado bastante, a garganta só está um pouquinho pegando, mas isso é normal na minha vida, né? Opa, temos um cantor aqui, ó. Edival, se você quiser conhecer minha canção, te passo está nas plataformas. Passa, irmão, passa que eu toco aqui. Todo começo de live eu passo aqui tua música. Manda sim. Quer meu e-mail? Ou você manda pelo TikTok? Manda aí. Vamos nos ajudar. A Mari falou, sim, verdade.
Bom dia, missionária Silvia, graça e paz, Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Ih, mais um mineiro, rapaz, aí. Monte Sião, que legal. Águas de Lindóia, nossa, eu fiz, sabe o Hotel Oscarim, em Águas de Lindóia, que é do zagueiro Oscar, era o zagueiro da seleção brasileira, Oscar. Eu fiz alguns eventos aí, nesse hotel. Aliás, o primeiro evento, Edivaldo, foi eu que fiz no Hotel Oscarim. Ele não estava pronto ainda. E aí foi ele liberou, o Oscar liberou pra gente fazer um laboratório, né? E foi, nossa, foi muito bom. Que legal, meu irmão. Seja bem-vindo, viu? Me segue aí que eu vou te seguir também aqui. A Márcia tá dando risada da minha cara, claro, sempre, né? Pra variar. A Mari falou, eita, olha o apóstolo, meu vizinho na live de Monte Sião. A Mari mora em Ouro Fino, Edivaldo. Outra mineira. A gente tem a Josi de Monte Belo também. E a Mari que mora em Ouro Fino. A Mari é uma querida, amada. A Márcia falou, tava mesmo pensando, que filme é esse? De Frozen. Ah, Márcia, não perdoa uma. Não posso errar com a Márcia. Ela pega no meu pé. Misericórdia. Bom dia, Tatiane Nascimento, irmã querida, graça e paz. Seja muito bem-vinda. Que alegria ter você aqui conosco. Ela pede oração pelo seu esposo. Vamos orar, sim, claro. Se você depois puder dizer o que está acontecendo, se não quiser, não precisa, tá, querida? Mas só para eu direcionar a oração. Se quiser falar pra gente também de onde você é. Carlos Henrique tá bem, né? Então, amém. Glória a Deus. A Mari falou, hoje ele vai para Pouso Alegre fazer uns exames. Eita, glória a Deus. Esse aqui é o nome da sua obra, o Edivaldo, Homem Interior. Então, olha, eu vou procurar amanhã. Peraí. Tá no YouTube, tem? Vamos ver aqui, irmãos. Vamos ver o trabalho do nosso irmão aqui. Homem Interior. Peraí, perdi. Edivaldo Moraes. Peraí. Edivaldo Moraes. Vamos ver a obra do nosso irmão aqui. É um que tem escravos. É esse, Edivaldo? Vê se é essa música aqui, ó. Não, isso é propaganda, né? Aí, pessoal, é esse, Edivaldo? Essa é a obra do nosso irmão aqui, Edivaldo, ó. Ele é cantor. Olha que bacana. Vamos ouvir. Vamos ver se a voz dele é boa mesmo. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo Aí então, ó, Homem Interior, Edivaldo Moraes. Eu não vou tocar inteiro agora porque a gente tem um tempo, né? Para fazer a nossa live. Mas tá aí, irmão, apresentando o seu trabalho. Amanhã eu ponho para tocar antes da live começar. Combinado? É isso aí. Homem de Deus.
Onde eu estava aqui? Dominga, irmã querida, querida, como você está? Tô morando por essa casinha, eu vou aí, hein, Dominga, eu vou aí orar, eu vou começar minha viagem missionária. A Silvia vai ficar cuidando aqui das coisas, de tudo, fazer uma reunião com ela. E eu vou sair para uma viagem missionária e eu vou visitar todos os meus amigos que moram, todos os meus amigos do TikTok que quiserem, claro, né, me receber, pra gente fazer um culto em casa. Mas eu não vou ficar na casa de ninguém não precisa se preocupar não, tá? Eu vou, se estiver muito cansado, eu descanso em algum hotel, aí vou embora e vou para outro lugar. Vai ser minha primeira viagem missionária, vai ser uma bênção, em nome de Jesus. O Edivaldo falou que conhece lá o hotel, ó. Oscarinho é lindo, né? A Márcia falou que ama o Frozen, o filme. É um desenho, né? A missionária Silvia, ela tem uma cachorra que ela colocou o nome de Elsa. Se eu não me engano é por causa desse filme. O Edivaldo falou que Ouro Fino é uma terra abençoada. Eu vou conhecer, em nome de Jesus. A missionária Silvia está dando risada aqui. O Edivaldo, sim. Não tem que agradecer nada. Nós somos uma família, um corpo só. A Márcia achou o seu trabalho, Edivaldo, aí, tá vendo? Glória a Deus. Lourdes Delfino dos Santos, irmã querida, graça e paz, seja bem-vinda. Deus te abençoe muito, viu? Te dê um lindo dia, linda sexta-feira. Hoje é sexta-feira, né? A missionária Silvia disse sim por causa do filme, porque ela é toda branca, é linda, me ama, a cachorra dela me ama, mas me ama de verdade. Não me ama porque eu sou apóstolo, igual ela disse ontem. Porque ontem foi uma noite de revelações. Abre aspas do drama. Ontem foi uma noite de revelações. Ontem eu descobri que a minha melhor amiga não me tem como amigo. Ela só caminha ao meu lado por reverência. Isso é muito triste. Quer dizer que se eu não fosse um apóstolo, ela não andaria comigo. Isso é muito triste, muito triste. Partiu meu coração. Porque era minha melhor amiga. Sabe? Conselheira, parceira. Mas é bom, né? Não há nada oculto que não venha a ser revelado. Glória a Deus. O Edivaldo falou, eu achei que era Frozen. Até ele falar de Barnabé. Desculpa, gente. Vocês têm que levar em consideração que eu tô aqui desde a 1 da manhã, né? Trabalhando. Fazendo material. Em nome de Jesus. Bom, conversei com todos, quer dizer, nem todos falaram comigo, mas eu falei com todos que falaram comigo. Vamos à leitura do Evangelho, vamos começar. Hoje nós vamos ler João, capítulo 11. Só lubrificar um pouquinho a minha garganta, nossa não, minha, né? Minha garganta, para poder ir até o final. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de Marta, sua irmã. Aconteceu que Lázaro ficou doente. Marta, a irmã dele, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos:
vamos voltar para a Judéia. Os discípulos disseram: Rabi, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e mesmo assim vai voltar para lá? Jesus respondeu: O dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quem anda de noite tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá acordá-lo. Os seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus se referia à morte de Lázaro, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Por isso lhes disse claramente: Lázaro morreu. E para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Contudo, vamos até lá. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: Vamos também para morrer com ele? Ao chegar Jesus, soube que Lázaro... Perdão, irmãos, eu fiz uma calúnia aqui. Tomé não faz uma pergunta, ele faz uma afirmação. Tá? Vou ler de novo. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: Vamos também para morrer com ele. Ao chegar, Jesus soube que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava cerca de 15 estádios de Jerusalém. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele, mas Maria ficou em casa. Marta disse a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Todavia sei que mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Jesus lhe disse: O seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. Jesus lhe disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim jamais morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela respondeu: Sim, Senhor. Eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. Depois de dizer isso, foi para casa. Chamou Maria, sua irmã, à parte e lhe disse: O mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta havia encontrado. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que estavam confortando-a em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu que Maria chorava, bem como os judeus que a acompanhavam, ficou profundamente comovido e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor. Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vejam como ele o amava. Alguns, porém, disseram: Ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que este homem morresse? Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada na entrada. Tirem a pedra, disse ele. Marta, irmã do falecido, disse: Senhor, ele já cheira mal, pois está aí dentro há 4 dias. Jesus lhe disse: Não lhe falei que se você crer, verá a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que aqui está, para que eles creiam que o Senhor me enviou. Eu sei que... Não, perdão. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Aquele que havia morrido saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto em um pano. Jesus lhes disse: Tirem as faixas dele e deixem-no ir. Muitos dos judeus que tinham ido visitar Maria
vendo o que Jesus fizera, creram nele. No entanto, alguns deles foram contar aos fariseus o que Jesus tinha feito. Então os chefes dos sacerdotes e os fariseus convocaram uma reunião no sinédrio. "O que estamos fazendo?" perguntaram. Aí está esse homem realizando muitos sinais milagrosos. Se o deixarmos, todos crerão nele. Então os romanos virão e tomarão tanto o nosso lugar como a nossa nação." No entanto, um deles, chamado Caifás, que naquele ano era o sumo sacerdote, tomou a palavra e disse: "Vocês não sabem nada. Não percebem que é melhor que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação?" Ele não disse isso de si mesmo, mas, como era o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação judaica. E não somente por aquela nação, mas também pelos filhos de Deus que estão espalhados, para reuni-los em um só povo. Assim, naquele dia em diante, resolveram matá-lo. Por essa razão, Jesus não andava mais publicamente entre os judeus. Em vez disso, retirou-se para uma região próxima do deserto, para um povoado chamado Efraim, onde ficou com seus discípulos. Ao se aproximar a Páscoa judaica, muitos foram daquela região a Jerusalém a fim de participar das purificações cerimoniais antes da Páscoa. Continuavam procurando Jesus e no templo perguntavam uns aos outros: "O que vocês acham? Será que ele virá à festa?" Os chefes dos sacerdotes e os fariseus, porém, tinham ordenado que, se alguém soubesse onde Jesus estava, o denunciasse para que pudessem prendê-lo. Até aqui. Capítulo 11 de João. Nós já estamos indo aí para terminando a segunda leitura do capítulo do livro de João, né? Lemos o Primeiro Testamento inteiro, para a honra e glória do Senhor. Glória a Deus. A Silvia aqui está glorificando a Deus pelo trabalho do Edivaldo. O Edivaldo trocando gratidões com a Silvia. Glória a Deus, isso agrada ao Senhor. Ela está falando, a missionária está falando: "Olha aí, Márcia. Olha aí, Márcia." E a Márcia dá risada. A Silvia diz que calúnia. Estão conversando as duas, né, aqui. Enquanto eu estou lendo a Bíblia, elas estão conversando. A Mari falou: "Vamos lá." André Quarteroli: "Bom dia minha irmã. Como é que você está? Tudo bem? Como foi a sua quinta-feira? Abençoada? Correu tudo bem? Para a honra e glória do Senhor?" Espero que sim. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos orar. E durante a oração você pode continuar colocando os seus pedidos de oração. Você pode continuar colocando os nomes das pessoas que você deseja que nós oremos. E no meio da oração eu vou encaixando os teus pedidos, tá? Senhor nosso Deus e nosso Pai, seja louvado e glorificado o seu santo nome. Nós buscamos a tua presença nesta manhã de sexta-feira, nesta madrugada de sexta-feira, aguardando, meu Deus, o nascimento de um novo dia, o nascimento de um dia que nos trará novas esperanças, novas oportunidades, as tuas promessas se cumprindo. Nós nos esforçamos, meu Deus, a acordar na madrugada para que, ao raiar do dia, nós estejamos na sua presença. Que o nosso primeiro fôlego de vida seja, meu Deus, entregar ao Senhor a nossa oração. Romper a noite, meu Deus, para o dia na sua presença é um ato de extrema sabedoria que o Senhor ensinou ao rei Salomão.
E o rei Salomão escreveu nos livros de Provérbios a importância da primícia, a importância de nós consagrarmos a primeira parte ao Senhor, consagrar ao Senhor os nossos planos. Pai, muito obrigado. Bendito seja o Senhor. A palavra de Deus, ela diz que a tristeza pode durar uma noite, mas ao chegar do dia, a alegria do Senhor prevalece. A palavra também diz que o seu imenso amor encobre a multidão dos nossos pecados. A palavra de Deus também diz que a cada amanhecer as suas misericórdias se renovam. As nossas oportunidades são renovadas e nós podemos fazer certo aquilo que talvez tenhamos feito errado ontem ou durante a nossa vida. Há sempre uma oportunidade para nos arrependermos, há sempre uma oportunidade para mudarmos o rumo da nossa vida, recomeçar. Bendito seja o Senhor que está conosco. Pai, nessa manhã nós te entregamos todo o nosso amor. O Senhor está à procura daqueles que adoram em espírito e em verdade. Nós estamos aqui nesta condição de te adorar em espírito e em verdade. Não somente com os nossos lábios, meu Deus, mas colocando diante de ti todo o nosso viver. Colocando a nossa vida à sua disposição para sermos usados segundo a sua vontade. Para sermos na terra, meu Deus, a manifestação do seu poder e do seu querer. Que seja feita a sua vontade aqui na terra, como ela é feita nos céus. Paizinho, antes de nós orarmos por nós como igreja nos reunimos para orar pelos nossos irmãos mais necessitados. O frio, a fome, o desespero, o nervosismo. Meu Deus, nós, como igreja, nós não conseguimos aceitar esta situação. Como igreja, nós não conseguimos, meu Deus, ter paz no coração, sabendo que, mesmo dentro da nossa casa, às vezes, mesmo com blusas, com cobertores, nós sentimos frio. E aí nós imaginamos que existem, neste momento, Pai, que está frio na maioria dos lugares, no Brasil pelo menos, existem crianças recém-nascidas, bebês, crianças de colo, mamães que acabaram de ter o parto, o pai desesperado por tentar conseguir os recursos para sustentar essa família. Pai amado, Deus querido, como nós podemos reclamar da nossa vida? Como nós podemos, meu Deus, tendo consciência de que existem tantas pessoas precisando, e nós muitas vezes, por motivos tão ínfimos, tão pequenos, tão banais, somos tão infantis às vezes, porque não temos o que desejamos, porque não temos como desejamos, ficamos esperando melhores oportunidades. Às vezes dizemos, quando eu tiver eu faço. Existem pessoas que nunca terão, que nunca tiveram. Reclamamos da nossa vida porque não conseguimos enxergar a bênção que é ter tudo o que nós temos, porque o Senhor nos deu o melhor da terra. Talvez o Senhor não tenha nos dado exatamente o que pedimos, porque o Senhor não vai formar pessoas mimadas, mas o Senhor certamente nos dará diariamente tudo aquilo que precisamos. Por isso nós intercedemos como igreja, Pai. Pelo poder que o Senhor deu, meu Deus, àqueles que se juntarem em Seu nome, que invocassem o Seu nome. O Senhor disse que quando 2 ou mais pessoas se reunissem em Seu nome, o Senhor estaria presente. Eu sei que o Senhor está no nosso meio. Visita, Pai. Envia anjos a essas famílias.
Supre, meu Deus, aquece, prepara, meu Deus, o alimento deste dia. Levanta ajudadores, Senhor. Faz a tua obra e nos perdoa por todas as vezes que lamentamos pela nossa vida. Nos perdoa, meu Deus, porque somos guiados pelo sistema que envolve este planeta, o mundo inteiro hoje seduzido pelo dinheiro. Quem não tem dinheiro não vale nada. Quem tem dinheiro é dono do mundo. E todo mundo, grande, pequeno, leva a vida buscando este objetivo: ter dinheiro. Acordam cedo, trabalham, voltam para casa, não têm tempo para mais nada, se cansam para conseguir um salário, uma quantia no final do mês, gastar essa quantia e recomeçar o mês da mesma forma, buscando o dinheiro. E já não percebemos que buscamos muito mais o dinheiro do que o Senhor. Que acreditamos muito mais no poder do dinheiro do que no Senhor. Quando o salário cai na nossa conta, quando fazemos uma venda, quando recebemos uma comissão e a nossa conta bancária está abastecida, temos um humor, temos uma gentileza, temos calma, uma felicidade. Mas quando nos falta, Pai, quando a conta está vazia, quando as contas atrasam, quando os boletos vencem, existe meio que uma revolta no nosso coração. Como se isso fosse o mais importante, porque nós fizemos do dinheiro. Nós fomos inocentes de entrar nesse sistema em que o dinheiro tomou uma posição tão importante na vida do ser humano. Muitos dos que aqui entrarem, muitos dos que têm buscado uma religião, têm buscado incrivelmente por causa do dinheiro. O Senhor nos explicou, nos avisou, nos ensinou que o amor ao dinheiro seria o princípio de todos os males. Por causa do dinheiro, familiares se matam por heranças. Por causa de um telefone celular, uma vida é tirada. O amor ao dinheiro é o princípio de todos os males, é uma maldição. Ter dinheiro é uma bênção, mas depender do dinheiro vai fazer de você mais um. Só mais um. E você precisa ser diferente. Você precisa negar o sistema. Você precisa depender de Deus e dizer: eu dependo do Senhor. Eu vou ter tudo aquilo que Deus me der. Eu quero para a minha vida aquilo que Deus quer para mim. Deus há de suprir as minhas necessidades. Não é que eu não vou trabalhar, é que eu não vou ser escravo. Porque eu já fui escravo. Hoje eu sou herdeiro. Hoje eu sou livre. Hoje eu tenho um pai que me foi prometido. Um bom pai nos céus que sabe dar boas coisas aos seus filhos. Eu não vou me prostrar, meu Deus, ao sistema. Eu não vou me prostrar ao dinheiro. Eu não vou trocar a minha família, o tempo da minha família, para ter um pouco mais de dinheiro. Eu não vou trocar o meu tempo para ter mais dinheiro. Eu não vou trocar o meu tempo com Deus para ter mais dinheiro. Não, ou eu vou viver a sua verdade, ou eu não vou viver mais nada. Porque se a fé que eu tenho no Senhor não é verdadeira, não há sentido mais na minha vida. Eu preciso ter uma fé prática. Nesse ano apostólico de Timóteo, a frase do ano é: a fé sem obras ela é morta. Eu preciso operacionalizar a minha fé.
E eu creio, Deus vai suprir todas as minhas necessidades. Eu não vou me dobrar ao dinheiro, eu não vou acabar com a minha vida correndo atrás do dinheiro. Não vou. Eu vou provar a minha fé ao Senhor, eu vou esperar no Senhor. Eu vou fazer a minha parte, nada além disso. Eu creio, eu tenho fé, eu trago fé dentro de mim. Eu preciso ser diferente para que o mundo olhe para mim. Como na igreja de Antioquia, onde o povo foi chamado pela primeira vez cristãos, porque eles eram diferentes. Quando eles chamavam o povo de cristão, eles estavam querendo dizer pequenos cristos. Você precisa se libertar. As tuas emoções estão sendo abaladas porque você se envolveu nesse sistema. Seja sincero. 90% dos teus problemas se resolveriam com dinheiro. E isso vai piorando cada vez mais. Quanto mais eu tenho, mais eu quero. Quanto mais eu tenho, mais eu me endivido. Se liberta, meu irmão. Se liberta. Quando você parar de desejar as coisas do mundo, Deus vai te dar tudo. Mas hoje Deus não pode te dar, porque você vai colocar em primeiro lugar, você vai estragar a sua vida, a sua comunhão, às vezes até perder a sua salvação. Pai, muito obrigado pelo envio do Teu Filho Jesus Cristo. Nós declaramos nesta manhã de sexta-feira Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Declaramos que diante dele jamais existirá outro. Declaramos Jesus Cristo como o Messias. Cumprimos o envio apostólico de pregar às nações que nos ouvem. Que este Deus lindo, amado, te amou de tal forma, e não importa de que país você esteja me ouvindo, Jesus morreu por você. É por você que Jesus morreu. Por amor à humanidade, não foi por uma religião. Não foi por um povo, foi pela humanidade. Nós temos mania de fazer acepção, separação. Mas para Deus somos todos iguais. Todos iguais. Todos terão diante de Deus as mesmas oportunidades. Talvez você não saiba, mas Jesus morreu. Levou na cruz os seus pecados, os teus erros, toda a acusação que havia sobre a sua vida. No terceiro dia ressuscitou, vencendo a morte, e voltou para nos dizer que nós venceremos também. Viveremos na eternidade. Seremos glorificados e seremos abençoados, governados por Ele. Essa é a nossa obrigação como igreja. Pregar às nações a ressurreição e a vida eterna. Nos prostramos aos teus pés, Pai, no nome de Jesus Cristo, pedindo ao Senhor que perdoe os nossos pecados, as nossas falhas, como nós temos nos esforçado a perdoar aqueles que pecaram contra nós. Paizinho, eu te peço, perdoa os pecados cometidos pelos nossos filhos, pelos nossos pais, pelos nossos irmãos, pelos nossos amigos, pelos nossos familiares, pelos nossos parentes. Perdoa os pecados cometidos pelos nossos inimigos. Tira, Pai, eu te peço, de sobre nós o julgo, a acusação, o peso, a maldição causada pelo pecado, e nos habilita a vivermos nessa sexta-feira sua vontade, que é boa, é perfeita e é agradável. E que o Senhor seja o grande diferencial nas nossas vidas, o nosso escudo, a nossa fortaleza, o socorro bem presente na hora da nossa angústia. Que caiam 1000 ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas que nós não sejamos atingidos, porque aos teus anjos o Senhor dará ordem ao nosso respeito para nos livrar e nos guardar. Livra-nos, Senhor, daquilo que é mal.
livra-nos do que é mortal, nos permite habitar no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, nos coloca debaixo das tuas asas e nós estaremos seguros. Livra-nos, Senhor, eu te peço, dos acidentes, das tragédias, das fatalidades. Livra-nos da tristeza, da angústia, do fracasso e da falência. Livra-nos das dores e das enfermidades. Tira, Pai, do nosso caminho o homem violento, sanguinário, sem valores. Afasta de nós a violência deste mundo tenebroso. Nos livra de roubos, de assaltos, de balas perdidas. Nos livra da inveja, da feitiçaria e de toda obra de macumbaria. Que praga alguma chegue até a nossa tenda. Que o Senhor mesmo repreenda toda a vontade do inferno de roubar, matar e destruir. Que o Senhor nos dê vida e nos dê vida em abundância. Pai, eu recebo em oração no nosso grupo, nessa igreja, a Josiane Benedita da Silva, a minha irmã Josi, lá de Minas, Monte Belo, meu irmão Mário Marucho. Em nome de Jesus Cristo, Pai, Andréia Quarteroli pede oração pelo seu marido, que foi seduzido, meu Deus, por mais essa arma do sistema, que são os jogos. São tantas as pessoas, Pai, que o Senhor sabe, tantas famílias que estão enfrentando o mesmo problema. Tem misericórdia da tua filha e liberta, Pai. Liberta esse homem, meu Deus, dessa condição de vício nos jogos. Em nome de Jesus. Eu recebo a minha irmã Márcia da Silva. Faz aniversário hoje, que linda. Oh, querida, que Deus te abençoe, que Deus te dê 365 dias de alegria, de vitória, de conquistas. Eu abençoo a tua vida, eu abençoo o seu aniversário. Eu declaro bendito o dia do teu nascimento. Bendito os seus pais, bendita a tua família. Eu declaro bendita a tua vida, minha irmã. Que Deus te abençoe muito, muito, muito. Para a honra e glória do Senhor. Aleluia. Amém. Que bênção. Pai, nós queremos orar nesse momento pelos nossos irmãos que estão passando pelo momento de maior dor do ser humano, que é o momento da despedida, o momento do até breve. Nós tratamos o dia inteiro, todos os dias, como igreja, nós tratamos de mundo espiritual, nós tratamos de vida e de morte, nascimento, crescimento, prosperidade, conquista e morte. A morte faz parte do nosso caminhar, a morte faz parte da nossa vida. A morte é o final, é a recompensa por tudo. É o regressar ao braço do Pai. Mas nós jamais estaremos preparados. Teoricamente é fácil, temos toda a teoria na nossa mente. Mas quando acontece conosco, parece que jamais estaremos preparados para este dia. A gente sabe que acontece, mas nunca acha que vai acontecer na nossa família. E de repente, o nosso pai, a nossa mãe, avós, pessoas amadas, queridas, são recolhidas pelo Senhor e fica aquele vazio, aquela tristeza que não existe uma palavra humana que possa consolar. Esta é uma hora de estar ao lado, de clamar ao Espírito Santo de Deus Consolador, que console estas vidas, dando esperança, não permitindo, meu Deus, que haja desânimo, nem o desistir da vida, em nome de Jesus. Pai, nós clamamos nesta manhã o nome de Jeová Rafá, o Deus da cura. Quando nós dizemos Jeová Rafá, os céus se abrem.
A unção de cura é derramada sobre a igreja. Seja qual for a tua enfermidade, coloque a tua mão sobre ela em fé. Coloque a mão sobre a tua enfermidade, coloque a mão sobre a sua dor. Se houver alguém enfermo na sua casa, na sua família, se por acaso o seu marido, a sua esposa estiver deitado ao seu lado, coloque a mão sobre ele. Coloque a mão sobre os teus filhos, caso você tenha a possibilidade. Caso contrário, coloque a mão no seu coração e clame ao Deus Jeová Rafá, porque a unção de cura está derramada sobre nós agora. A unção de cura estava visitando a sua casa, a sua família, o seu corpo. Antes de orar por nós oramos, meu Deus, pelos mais necessitados sempre, por aqueles que moram em lugares afastados, que não têm acesso a remédio, que não têm acesso à medicina, que vivem, meu Deus, quando tem uma dor, buscam nas ervas, nas plantas, mas principalmente na oração, fazer com que a febre abaixe, a dor suma, a infecção desapareça, a ferida cicatrize. É somente a oração. Nós oramos também pelos nossos irmãos que estão, meu Deus, nos hospitais, por aqueles que estão em situação delicada de vida. Visita, Pai, as UTIs, dá sabedoria aos médicos, guia a mão do cirurgião, abençoa, meu Deus, os medicamentos, inclusive os medicamentos que nós tomamos todos os dias. Que a tua bênção esteja sobre os remédios, meu Deus, dando a eles no nosso corpo o efeito necessário que nós precisamos. Aqueles que tomam, meu Deus, remédios para diabetes, para pressão, para o coração, pessoas que tomam antidepressivo, remédios anti-ansiedade, seja qual for, remédios para asma, remédios de uso diário, que não tem nada a ver com o espírito, tem a ver com o teu corpo, com o mundo envenenado que nós vivemos, o ar envenenado, a comida envenenada, a água envenenada. Nós vivemos pela graça, essa que é a verdade. Por isso precisamos, muitas vezes, de remédio diariamente. Isso não é demérito, isso não é demônio, isso não é... Você já pode ter ouvido que você... Muitos absurdos, mas a verdade, meu irmão, é que tudo aquilo que se planta se colhe. E o ser humano tem colhido aquilo que tem plantado. Mas há diferença na vida daquele que serve para aquele que não serve. Haverá sempre diferença na vida daquele que crê para aquele que não crê. Deus nos dá livramentos diários que nós não podemos ver. Somos cercados de vírus, de bactérias, de doenças, cercados. Mas o Senhor não permite. Não permite que elas tomem conta do nosso corpo, nem que chegue a nós ou aos nossos amados, porque Deus tem misericórdia. Nós nem sabemos do que Deus nos livra todos os dias. Por isso, Pai, eu te peço também pelos nossos corpos, eu te peço, Paizinho, em nome de Jesus, vê se há em nós uma doença silenciosa, um mau funcionamento de um órgão, uma ação nociva de um vírus, de um fungo, de uma bactéria, uma raiz cancerígena, um tumor, uma inflamação, uma infecção, uma dor, Pai. Age nas nossas vidas pela Tua misericórdia, não porque mereçamos, mas porque o Senhor é. Clamamos ao Deus Jeová Jirê, o dono de todo ouro e de toda prata. Na verdade, eu clamo para que Deus coloque no teu coração a coragem de depender só dEle. Eu clamo, com toda a minha fé, para que Deus consiga transformar o teu coração, para que você deixe de acreditar no dinheiro. Você precisa colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Eu sei que você vai lutar contra aquilo que o apóstolo está dizendo, mas é verdade. Você tem feito muito mais para ter dinheiro
do que em fé em Deus. Se você fizer hoje um planejamento para comprar um carro, você não vai colocar isso num tempo de Deus. Você não vai... Aceita, meu irmão, porque você só pode ser curado a partir do momento que você aceitar a enfermidade. Se você quiser um carro, você vai começar a trabalhar mais, você vai começar a guardar dinheiro. Ao invés de falar para o Senhor, Pai, eu preciso. Você não abre espaço para que Deus faça na sua vida. Seja sincero. E também não vai conseguir fazer isso de uma hora para outra, vai te faltar coragem. Mas aos poucos você precisa começar a deixar Deus cuidar de você. Porque a partir do momento que você faz, Deus não faz. Deus não divide a glória dele com ninguém. Quando você aprender a dar toda a glória, esse ano na Copa do Mundo, no primeiro gol da Alemanha, o rapaz que fez o gol se ajoelhou, fez um símbolo como quem tira uma coroa, pôs no chão e apontou para o céu. Ele quis dizer, a glória não é minha, a glória é sua. O reino é seu, eu não sou ninguém, eu não sou nada. Faça um esforço, meu irmão, para trabalhar um pouquinho menos, para se preocupar um pouquinho menos, para que chegue daqui a um ano, você não tenha 90% dos seus problemas sejam financeiros, ou de alguma forma envolvida com o financeiro. Que os teus problemas daqui a um ano sejam amor, tempo, filhos, esposa, marido, viagens. Que você viva uma vida, porque o Senhor tem vida e vida abundante para cada um de nós. Mas não dá para servir dois senhores. Jesus Cristo disse, ou você vai servir a Deus ou você vai servir a riquezas. Quão difícil será um rico entrar no reino dos céus, quando você parar de buscar a riqueza e buscar em primeiro lugar o Senhor. Todas as outras coisas te serão acrescentadas. Eu queria muito que você acreditasse em mim. Eu queria muito que você vivesse a vida que Deus tem para você. Mas eu concordo que é necessário fé, coragem. Pai, nessa manhã eu abençoo os nossos professores, os nossos irmãos que trabalham no sistema de saúde, na segurança. Eu abençoo os nossos vendedores, profissionais liberais, autônomos, corretores. Abençoo os nossos comerciantes. Eu abençoo, Pai, no nome de Jesus, os nossos empresários, irmãos e irmãs que trabalham no comércio informal, os nossos irmãos e irmãs que trabalham no campo. Que seja uma sexta-feira de prosperidade, que seja uma sexta-feira em que o Senhor coloque o pão sobre a nossa mesa. Que seja uma sexta-feira, meu Deus, de novos caminhos, de portas abertas, de oportunidades, meu Deus. Muda a sorte financeira dos teus filhos. Olha por aqueles que estão, Pai, com carnês em aberto, aluguéis, financiamentos. Socorre os teus filhos. Usa, Pai. Usa pessoas que têm condições para abençoar financeiramente os teus filhos. Em nome de Jesus, como nós fomos abençoados. Nós esse mês faltou dinheiro para pagarmos a nossa internet. Nós não corremos ao banco, nós oramos. E no mesmo dia uma irmã muito amada, muito querida, me procurou, me chamou no WhatsApp e falou, apóstolo, eu posso pagar? Eu disse, desde que não faça falta para você, minha irmã. Deus supriu a nossa necessidade e assim Ele vai suprir a sua. Eu clamo ao Deus chamado Jeová Nissi. O Senhor é a nossa bandeira. Bandeira que cravamos no centro da nossa casa e declaramos Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador do nosso lar, como autoridade máxima na nossa casa e na nossa família. Que é da boca de Jesus Cristo que virá o sim e o amém.
que nós jamais nos prostraremos diante de outros deuses, jamais permitiremos que entre na nossa casa outra doutrina que não seja a sã doutrina de Cristo. Nós nos comprometemos, Senhor, a fazer da nossa casa um referencial cristão, educar os nossos filhos nos conceitos cristãos, a fazer do nosso relacionamento, os nossos relacionamentos santos, que sejam um referencial na terra, namoro, noivado, casamento, a minha vida profissional, a minha vida pessoal, no meu dia a dia, minha gentileza, minha educação, a presença de Cristo em mim, a minha calma, que tudo isso pregue o Evangelho sem que eu tenha que abrir a minha boca. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço, entra nos lares, tira a gritaria, a confusão, a falta de entendimento, a idiotice, meu Deus, da competitividade entre marido e esposa. Pai amado, Deus querido. A casa dividida não prospera, e como pode um corpo só lutar com ele mesmo? Quando o homem e uma mulher se casam, eles se tornam um só corpo. O que é de um é do outro. Não pode haver competitividade, não pode haver o desejo de um ser maior do que o outro, não. É a necessidade de um apoiar o outro para que ambos cresçam. Abençoa, Pai, dá o coração do marido à esposa, o coração da esposa ao marido. Devolve, meu Deus, a reverência dos filhos para com os pais. Promove, meu Deus, a reconciliação dos familiares, parentes que há anos não se falam. Que haja liberação de perdão, que haja, meu Pai, a reconciliação em nome de Jesus. Tira de dentro das casas toda a maldição, toda obra de feitiçaria. Tira todo o mal desejado. Tira, Deus, em nome de Jesus Cristo, a mulher estranha, o homem estranho. Abençoa essas casas, meu Deus, coloca debaixo das tuas asas e governa. Governa, meu Deus, repreende o espírito da morte, da violência, do vício. Em nome de Jesus, a nossa casa te pertence. Pai, eu te peço na manhã desta sexta-feira, abençoa, guarda, protege, livra de todo mal e da saúde ao meu filhinho Rodolfo. Que o Senhor dê a ele um dia lindo, que o Senhor dê a ele saúde. Que o Senhor, meu Deus, guarde o meu filho livre da maldade, da violência, da perversidade, da ignorância, do preconceito. Que o Senhor abençoe a todos aqueles que estiverem ao seu redor neste dia, que o Senhor abençoe a sua mãe. Em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor dê o desenvolvimento neurológico ao meu filho, que o Senhor ensine o meu filho a falar, que o Senhor cuide, meu Deus, do meu filho como o Senhor cuidou de Ismael. Peço que o Senhor abençoe, guarde, proteja, livre de todo mal e de saúde a minha filha Bruna. Que nesses dias de férias, Pai, o Senhor dê a ela diversão, alegria, paz, descanso. Faz da minha filha, meu Deus, uma mulher feliz, como ela tem sido, saudável. Realiza nela os sonhos, protege, acampa os teus anjos ao redor. Peço que o Senhor abençoe, guarde, proteja, livre de todo mal e de saúde ao meu Pai. Que o Senhor promova, meu Deus, a nossa reconciliação, a nossa vivência junto. Que o Senhor tire, meu Deus, todo impedimento, todas as pessoas que impedem a nossa convivência, todas as pessoas que se levantam, meu Deus, como uma barreira, como uma muralha, impedindo a convivência minha com o meu Pai. Que o Senhor haja com poder e grande glória, meu Deus. Que caiam as muralhas, que sejam derrubados os gigantes. Em nome de Jesus Cristo. Eu peço que o Senhor abençoe, guarde, proteja, livre de todo mal e de saúde ao Edevaldo Moraes, sua casa e toda a sua família. A minha irmã Márcia, sua casa e toda a sua família. A Mari, a sua casa e toda a sua família. Peço que o Senhor abençoe, guarde, proteja, livre de todo mal e de saúde a Yara Giselda, sua casa e toda a sua família.
Em nome de Jesus Cristo, a minha irmã Dominga, Pai. Abençoa a sua filha, dá a ela condições de comprar a casinha que ela quer. Em nome de Jesus Cristo. Abençoa, guarda, protege, livra de todo mal e da saúde a Tatiane Nascimento, o seu esposo. Em nome de Jesus. Abençoa, guarda, protege, livra de todo mal, da saúde, Pai. A Lourdes Delfino dos Santos. Abençoa, guarda, protege, livra de todo mal e da saúde. Andréia Quarteroli. Abençoa, guarda, protege, livra de todo mal e da saúde ao Mário Marucho, a Márcia Silva, que aniversaria hoje, Pai. Dá a ela, meu Deus, um dia abençoado, cheio de boas surpresas. Encha sua filha de presentes, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Peço que o Senhor abençoe, guarde, proteja, livre de todo mal e de saúde a missionária Silvia, sua casa e a sua família. A Josiane Benedita, sua casa e a sua família. A Andréia Quarteoli, sua casa, sua família. Dominga Neves, sua casa, sua família. A Márcia Silva, sua casa, sua família. A Josi Dias, sua casa, sua família. Yara Giselda, sua casa e a sua família. Agostinho Lomba, sua casa e toda a sua família. O Maurílio, a sua casa e a sua família. Gil Silva, sua casa e a sua família. O Élica, sua casa e sua família. O meu irmão Damião Silva, sua casa, sua família e os seus filhos, Pai. Põe a sua mão de poder. A Mônica Santos, sua casa e a sua família. A Eva Jerônimo, a sua casa e toda a sua família, em nome de Jesus. Deixa eu ver se passou alguém aqui desapercebido. Acho que não. E os nossos irmãos, Pai, que vão fazer esta oração posteriormente nas outras plataformas, que vão fazer esta oração durante o decorrer do dia, que eles recebam a mesma unção, o mesmo poder, que eles recebam este amor, que eles possam viver, meu Deus, o teu tempo nesta terra, em nome de Jesus. A sua palavra diz que se não houver profecias, o seu povo se corrompe. Então eu estendo, Pai, as minhas mãos sacerdotais sobre esta igreja, sobre este povo. Declaro e profetizo uma sexta-feira de paz sobre todas as coisas. Paz. Uma paz que excede o entendimento. Declaro e profetizo calma. Você que tem andado nervoso, você que tem gritado, estourado por pouca coisa, que Deus te abençoe, que Deus coloque em você o Espírito Santo, autocontrole. Em nome de Jesus, eu declaro e profetizo um dia de boas notícias. Declaro e profetizo um dia de prosperidade, de bons negócios, de boas vendas, de contratos assinados, de problemas na justiça caminhando, liberados. Tudo aquilo que estava retido na sua vida. Ah, mas apóstolo, hoje é sexta-feira. Não tem sexta-feira, nem domingo, nem quarta. Deus é Deus de todos os dias. O Senhor disse, o meu Pai trabalha e eu trabalho também. Louvado seja o Senhor. Declaro e profetizo um dia de cura, de alívio da tua dor. Declaro e profetizo um dia de suprimento sobrenatural. Será Deus te mostrando que é Ele quem vai cuidar da tua vida. Você vai ter uma experiência financeira com Deus entre hoje e segunda-feira. Para confirmar esta palavra que eu trouxe para você hoje, de que você precisa depender de Deus. Vai entrar um dinheiro inesperado, um negócio inesperado, alguma coisa vai acontecer e você vai me contar na segunda-feira, para a edificação da igreja, um convite para um negócio, um bom negócio, um dinheiro que te deram. Eu não sei o que vai acontecer, eu sei que vai acontecer. Creia. Eu declaro e profetizo ainda que a arma forjada do inimigo contra a sua vida, contra as nossas vidas, não prosperará, que a má notícia não chegará sobre a sua vida.
Declaro e profetizo um fim de semana lindo, lindo, um fim de semana de amor, um fim de semana sem problemas, um fim de semana como aqueles que sonham, um fim de semana como há muito tempo você não tem, um fim de semana de paz. Não chegará à sua tenda o desejo do mal, os agentes do inferno, as pessoas que se levantam com inveja da sua vida, tentando fazer você se paralisar, tentando deixar você nervoso, desestabilizado, estragar o seu dia. Deus estará à sua frente como uma muralha, te guardando e te livrando, no nome de Jesus Cristo. Recebe esta palavra na sua vida. Neste final de semana, escute bem. Você vai ter muitos motivos para glorificar o nome do seu Deus. Você vai ter muitos motivos para dizer louvado seja o nome do Deus que eu sirvo. Muitos motivos. Diga eu recebo. Diga eu creio. Confia, meu irmão. Confia no Senhor e estará seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis. A minha irmã Lu Gonçalves pede que nós coloquemos o seu dia, a sua família, que Deus nos abençoe a todos nós. Seja bem-vinda, minha irmã, que Deus te abençoe, guarde, proteja, livre de todo mal, você, sua casa e toda a sua família. Seja muito bem-vinda, sinta-se em casa, a sua presença nos alegra. Amém? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome. Venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade aqui na terra como ela é feita nos céus. O pão nosso deste dia nos dá hoje. Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos àqueles que pecaram contra nós. E não nos deixe, Pai, cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, é o poder e é a glória para todo sempre. Nós oramos no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, te dê um fim de semana, uma sexta-feira linda. Olha, eu te espero hoje, hein? Te espero hoje para o penúltimo dia da nossa semana de jejum do mês de julho. Tá aqui, ó. Hoje às 8 horas lá no YouTube, tá? Vou colocar o endereço aqui, ó, que eu sempre esqueço. Sempre esqueço, mas sempre ponho, né? 8 horas da noite, youtube.com/ministério AJZ. Vou colocar também o meu WhatsApp aqui, caso você queira fazer parte do nosso grupo de WhatsApp, para receber os links. Você me manda um oi, eu te mando o link para que você acesse o nosso grupo, tá bom? Se você lembrar de mim durante esse dia, durante esse final de semana, diga ao Senhor: Pai, abençoa aquele teu servo que tem orado por mim todo dia. É tudo que eu preciso de você. Amém? A sua vitória, meu irmão, é a minha vitória. A sua conquista é a minha conquista. A sua felicidade é a minha felicidade. A sua prosperidade é a minha prosperidade. Fica com Deus. Tenha um lindo final de semana. No que você precisar de mim, pode contar. Estou ao seu lado. Amém? Então é isso. Fica com Deus. Beijo. Fui.